E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: a sétima trombeta. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Querido ouvinte, nessa manhã eu quero continuar falando com você sobre a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, doutrina escatológica, que eu sei ser difícil a compreensão, mas é importante estudar, meditar, tocar na palavra de Deus. E o mais interessante de tudo isso é que os sinais registrados pela Bíblia mais se mostram a cada vez. Guerras, rumores de guerras, pestes, reino contra reino, tudo isso está no sermão profético. E esse texto que eu acabei de ler com você, em 1 Coríntios 15, 51, 52, é um dos capítulos mais interessantes da Bíblia. É o capítulo da ressurreição. Nesse capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre a vida eterna, sobre a vida após a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. E aqui ele fala então sobre os mistérios do Apocalipse, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o seu reino milenar. Ele fala o que vai acontecer com a igreja, que vai receber o salvo, o corpo glorioso. Por isso que certa feita Jesus disse para os religiosos: eles serão como anjos, não se casarão e não se darão em casamento. A vida natural é uma, a vida espiritual é outra. A vida natural tem um corpo carnal, a vida espiritual tem um corpo glorioso, o corpo da ressurreição, como o Senhor Jesus quando ressuscitou e apareceu aos discípulos. Isso é um mistério, isso é uma revelação que só o Espírito Santo pode trazer ao coração do homem através da palavra de Deus. E isso, mistério, está bem registrado nas profecias de Daniel, no livro do Apocalipse e no sermão profético de Jesus em Mateus 24 e Mateus 25. O corpo glorioso, a vida eterna, a salvação, a ressurreição. E o interessante aqui nesse capítulo 15, nesse versículo 51 e 52, que Paulo fala que isso vai acontecer no momento, no abrir e fechar dos olhos. Num abrir e fechar dos olhos. Ele usou uma expressão que hoje é comum, mas naquela época não era comum, num átomo de segundo. Para você entender, o desaparecimento da igreja é semelhante quando os Estados Unidos lançou a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial sobre o Japão. As pessoas que estavam mais próximas à bomba, elas desapareceram, elas se desentregaram, desmancharam-se no ar. No arrebatamento é isso, num piscar de olho, as pessoas vão sumir, as pessoas vão desaparecer. Por isso que é aquela música, muito em breve vai sair essa notícia de um povo que desapareceu. Quem é esse povo? É o povo de Deus. Quem é esse povo? Eu e você. Se permanecermos fiéis na presença do Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, aí a trombeta vai soar. Essa é a parte principal dessa pequena mensagem. A sétima trombeta, ela vai soar. Aí se você for lá para o livro do Apocalipse, Apocalipse 11, versículo 15, a Bíblia diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes, grandes vozes que diziam: o reino do mundo, olha só que promessa, que palavra, o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A sétima trombeta vai estabelecer o final do domínio do governo humano, influenciado por Satanás, e vai estabelecer o arrebatamento, a volta do Senhor, as coisas
dos últimos dias, escatológicas, como está no Apocalipse. Essa é a sétima trombeta. Aí em Apocalipse também, no capítulo 10, do versículo 7, diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas e seus servos. Quando a sétima trombeta soar, as profecias do reino messiânico, do governo do Cristo sobre a terra, do milênio, do domínio de Deus sobre todas as coisas, vai ser estabelecido. Jesus vai reinar sobre essa terra. Deus vai estabelecer o seu governo no mundo. Nesse período, segundo as doutrinas escatológicas, haverá o governo do anticristo e do falso profeta. Período de 7 anos da grande tribulação. Aí os anjos vão tocar as trombetas. Aí na sétima trombeta será o acontecimento final. A ressurreição transformará os salvos. É o que Paulo fala. Os mortos ressuscitarão no corpo glorioso. Os vivos serão transformados. Isso é o arrebatamento. Haverá o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, presta atenção, não é para condenação, é para distribuir os galardões, os prêmios, como medalha de ouro, de prata, de bronze. Cada um receberá segundo a sua obra. A obra não salva, a salvação é pela graça. A salvação pela graça vai me colocar nessa posição de ser salvo, de viver a eternidade no céu com Jesus. O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, é uma festa em que os crentes salvos, que perseveravam na fé, vão receber as suas premiações. Aí depois vem as 7 taças do Apocalipse. E o Espírito Santo nessa manhã, eu não quero explicar toda a doutrina escatológica, porque eu sei que não é possível, nem eu consigo, nem nenhum pregador, mas existem muitos livros, muitos comentários, e existe o principal, que é a Bíblia. Daniel, o profeta, o sermão profético de Jesus, Mateus 24, 25, esse capítulo 15 de 1 Coríntios, e existe o Apocalipse, que é o livro da revelação, a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja. E lá em Apocalipse 22, 7, a palavra de Deus diz assim: eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Jesus está voltando. E através dessa mensagem ele quer falar isso ao seu coração. Bem-aventurado é você que guarda dentro do seu coração as palavras desse livro, as profecias desse livro, a mensagem desse livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a verdade que liberta. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Pare e pense, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Fique ligado, sintonizado em Cristo, através do Espírito Santo, firmado na palavra. E quando a trombeta tocar, você vai escutar o seu nome e você vai estar para sempre com Jesus na Cidade Santa, na Jerusalém Celestial. Você compartilha aí essa mensagem com muitas pessoas, viu? Para que todos possam entender o que é essa mensagem linda do arrebatamento da igreja e da volta do Senhor Jesus.